Amém? Obrigado, levitas, maravilha de louvor. Glória a Deus. Eu quero que você me ajude a tomar posse das bênçãos de Deus. É por isso que às vezes eu digo assim, fale isso. Por quê? Porque eu não quero falar sozinho. Quanto mais pessoas fazerem declarações, mais força nós temos. Amém? Amém? Diga para o teu irmão, estamos aqui. Inclusive tem outros cânticos que nós podemos estar cantando, né? Aqueles cantinho lá de trás, né? Bastante cantinho que diz isso. Nós vamos começar a ensaiar e vamos começar a cantar com a igreja. Eu quero pregar para uma igreja que está viva. Eu quero pregar para uma igreja que vai para o céu. Quantos vão para o céu aqui? Então diga o tema da mensagem aí comigo. Diga o tema da mensagem. Diga assim, o tema da mensagem. O povo que vai morar no céu. Inclusive tem um canto que diz, povo que vai morar no céu. Nós vamos cantar daqui uns dias, hein? Olha, eu estou empolgado, irmão. Eu estou sentindo que a glória de Deus está aqui, irmão. Porque você pensa num cara frio, sou eu, e hoje eu estou quente. Um cara frio ficar quente é porque Deus veio aqui e vai esquentar a gente. Vê do seu lado se tem alguém frio igual eu. Diga assim, o Espírito de Deus vai aquecer você hoje. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. E verso 38. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para você nessa tarde. Êxodo capítulo 12 e o verso de número 38. Pode aí falar para a pessoa que está do teu lado, você que está traduzindo, diga assim em japonês. O tema da mensagem é o povo que vai morar no céu. Oh, glória a Deus. Obrigado, Deus, porque eu não vou no céu sozinho. Quero convidar os irmãos Samuel e Timóteo, Aldair. Vem aqui, senta aqui para deixar mais bonita aqui a igreja. Cadeira vazia é feia demais. Mas cadeira com alguém sentando nela, ficou 10. Então, venha, porque, irmãos, eu creio que um dia eu estarei pregando para um público, eu estarei dizendo, você que está lá no quarteirão virando, que está nos acompanhando pelo telão, não tem a possibilidade de sentar, fique de pé, não vou demorar, Deus vai falar contigo. Isso é possível. Então, enquanto você tem a sua oportunidade de sentar, se assente. Êxodo capítulo 12 e verso de número... O que diz lá? Subiu também com eles um misto ou uma multidão de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Mais uma vez, subiu também com eles um misto de gente. Também subiu ovelhas, gado e muitíssimos animais. Espírito de Deus, por favor, me capacita. Tu me conhece e tu sabe as minhas limitações, mas eu sei também que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós te pedimos, porque tu és Deus. Senhor, eu faço-lhe um pedido nesta noite, que esta palavra não seja em vão. Que esta palavra possa encontrar hoje um lugar chamado coração, chamado terra preparada, e que ela seja abençoada. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar nas nossas vidas. Ministre o nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é o povo que vai morar no céu. Êxodo, livro que escreve Moisés, e Êxodos quer dizer, ele está dizendo, quando eu estou dizendo Êxodo, eu estou dizendo que o povo saiu da escravidão do Egito e foi para a terra prometida,
que é Canaã. Só que eu quero que você preste atenção em algo, porque tem muita gente que nunca prestou atenção nisto. A Bíblia vai dizer, Moisés, inspirado por Deus, ele vai escrever, Êxodo capítulo 12, verso 38, e ele diz assim, saiu do Egito um misto de gente. O que ele está dizendo? E saiu do Egito muita gente misturada. Tem pessoas que acham que quando Moisés tirou o povo do Egito, saiu do Egito só hebreus. Mas não é verdade. Saiu pessoas hebreus, saiu egípcios, saiu também deltas, saiu também Ricksons, saiu muitas pessoas escravas e saiu muitas pessoas livres. A Bíblia minha diz misto, mas algumas versões pode dizer mesclado ou misturado. Você quer ver? Quem está com a sua Bíblia aberta no verso 38? Lê bem forte só a primeira parte, por gentileza. Uma grande mistura. E aqui? Um misto de gente. Então quer dizer o quê? Deus, quando usa Moisés para ir no Egito, ele não tirou somente pessoas hebreus. Saiu muita gente. Porque 400 anos já tinha hebreus casados com egípcios. José era casado com egípcias. Lembra? E no Egito já havia muitos escravos. Por quê? O Egito era a maior nação e potência. Eles já tinham conquistado quase 18 províncias. E todo o trabalho do Egito era feito da mão de obra escrava. Lembra dos amalequitas? Amalequitas foram aqueles que compraram José e levaram para o Egito. Então havia muitas nacionalidades ali escravas. E quando esse povo saiu o egípcio, que já era casado, que já tinha egípcios que também já tinha adotado a religião dos hebreus, e esse povo todo saiu de lá. Mas eu quero hoje falar para um povo que vai para o céu. Então temos que entender o que eu vou dizer para você. Quando nós falamos de Egito, a tipologia, o tipo do Egito quer dizer mundo. Quando falamos de Faraó, estamos falando de Satanás, demônio. Quando falamos no Velho Testamento de Moisés, Moisés é a tipologia de Jesus. E quando no Êxodo falamos de Canaã, que é a terra prometida, é a tipologia de céu. Então preste atenção. Egito, mundo. Demônio que escraviza, Faraó. Moisés, que é Jesus. E a terra Canaã, que é o céu. Então Jesus veio tirar do mundo um povo que estava sendo escravizado pelos demônios para levá-los ao céu. É disso que queremos falar. Então, no meio deste povo que saiu do Egito, eu quero falar de 3 classes de pessoas que saíram do Egito. Amém? Estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Amém? Diga para o teu irmão, se nós ajudar o pastor a pregar, ele acaba rapidinho. 7 horas e já termina, nós vamos embora. Mas diga para ele, se você ficar com essa cara de tambor amassado, ele vai demorar até você dar um sorriso aí. Então melhor aí. Entendido? Faraó, tipologia de demônio. Egito, tipologia de mundo, de sistema. Moisés, tipologia de Cristo. Canaã, tipologia de céu. Jesus vem tirar o povo da escravidão que estava no mundo, da escravidão de Satanás, para levá-lo ao céu. Pastor, e quais são as 3 classes de povo que saiu? Preste atenção, se você quer marcar, marca. Ou se você quer só prestar atenção, preste. A primeira classe de pessoas que saíram
do Egito. A primeira classe é: as pessoas saíram para escapar das pragas que estavam sendo derramadas sobre o Egito. Preste bem atenção que Deus escolhe Moisés e Deus fala: Moisés, você vai libertar meu povo. E Deus vai aplicar um julgamento, um juízo no Egito. Então todas aquelas pragas têm a sua significância. Primeira coisa que vai acontecer quando Moisés vai falar com o faraó. E ele diz: faraó, deixa o meu povo ir. E aí então Moisés vai demonstrar o poder de Deus, e ele joga o seu cajado. E o cajado virou uma cobra, é isso? Mas os magos, os feiticeiros, pegam o cajado deles, jogam e também transformam o cajado em cobra. Mas a Bíblia diz que a cobra que estava ali, que era do cajado de Moisés, comeu a cobra de Faraó. E ali então começa um juízo de Deus. E o primeiro juízo, a primeira praga que Deus vai lançar, qual é? Quem sabe? Qual é a primeira praga? Ninguém sabe, irmãos. A água se transformar em sangue. Então nós temos algumas pragas repugnantes. As 3 pragas primeiro são repugnantes, porque beber sangue é repugnante. E por que a praga da água, do Nilo e dos poços virá em sangue? Porque Deus estava aplicando um juízo contra deuses do Egito. E eles tinham peixes que eram intitulados e adorados como divindades. Eles adoravam peixes. Então Deus aplica um juízo sobre esse ídolo que era um peixe, fazendo o quê? Matando todos os peixes do Nilo. E Deus vai aplicando outras pragas. A segunda praga foi as pragas da rã. E quando Deus aplica a praga das rãs, a Bíblia diz que os rios, as rãs saíram e foram toda para o Egito. Por que a rã? Porque a rã era também uma divindade para os egípcios, uma divindade de multiplicação, uma divindade de ressurreição, uma divindade de números. E Deus está aplicando um juízo. A Bíblia diz que encheu os palácios. Irmão, pense comigo. Eu quero os obreiros que estão disponíveis para cuidar das crianças, que ajudem, por favor. Amém? O material que eu estou pregando vai ser lançado no vosso... aí na vosso correio eletrônico. Não se preocupe tanto em anotar, mas me ajude a ajudar as crianças, as mães, e ouça a mensagem, amém? Toda a mensagem aqui será lançada no seu correio eletrônico para você compartilhar com a sua célula. Então a segunda praga é a praga das rãs. Pense comigo. Se preciso for, o presbítero, você, tesoureiro, vá lá, aluga uma salinha, não tem problema, tá? Já dei a ordem para você antes aí. Se quiser levar na salinha, no parquinho. Isso. Amém? A mãe não se preocupa, é assim mesmo. Criança é sempre criança, não deixa de ser criança. O duro é gente velha com criancice. Né, irmão? Babá com criancice, aí é duro. Mas criança tem que ter criancice. Ok. Então Deus está aplicando um juízo sobre o Egito. Dizendo, não tem nada de rã que multiplica, não tem nada de rã que é Deus não. E essas rãs foi toda, pensa bem, pensa comigo, num monte de sapo na sua casa. Sapo para tudo quanto é lado. Sapo na casa, sapo na cama, sapo no carro, sapo no Egito, sapo na comida, sapo na mesa. Você comendo um sapo. Deus está aplicando um juízo. A terceira praga que vem é a praga dos piolhos. Moisés pega do pó da terra, joga para cima, e todos os piolhos são multiplicados e vão para o Egito. Ouça, tem um piolho que chama miquim. Diga comigo, miquim. Mais forte, miquim. Alguns conhecem, outros não. Esse miquim é um piolho pequeno, que não dá na galinha, que não dá em aves, que não dá no ser humano. Aonde que ele multiplica? No mato. Certo dia eu estava caçando
E eu passei no mato e eu me enchi de miquim. São carrapatinhos minúsculos que chupam sangue. Pensa num homem cheio de carrapatinho, como é duro matar aquilo, eliminar aquilo. E o Egito ficou cheio de piolho. Quantas mães já tiveram no Brasil problemas com os filhos com os piolhos? Quantos aqui que estão já tiveram piolho na vida? Terrível! E o Egito está sendo julgado. Por quê? Eles tinham um Deus que chamava Deus Tote, que era o Deus que controlava os animais. Deus está aplicando um juízo, dizendo assim, não tem Tote, não tem nada. Só tem o eu sou. Eu sou aquele que é Deus. Deus está mostrando para Faraó que somente há poder. Mas a quarta praga vem como a praga das moscas. Praga das moscas. Vai enxames de mosca para a nação egípcia. Irmãos, pensa numa quantidade de mosca. Mas quando a gente pensa em mosca, vou te ajudar a pensar. Mosquito que tem em casa, no Brasil. Aqui também tem uns mosquitos. Vou te ajudar a pensar. Se alguém puder trazer, Samuel, uma garrafa de água, eu agradeço. Ah, está aqui. Eu vou te ajudar a pensar. Beronha. Eu vou te ajudar a pensar. Borrachudo. Vespa. Todo esse tipo de mosca foi para o Egito. Pensa bem borrachudo, picando, chupando sangue. Aquelas beronhas, aquelas de picando. Havia tanta mosca que não tinha nem como fazer nada. E o que Deus está fazendo? Está aplicando um juízo sobre o Deus o Deus Tote, que é o Deus que controla, segundo os egípcios lá, a natureza, os animais. Deus está dizendo, vão todos para a casa de Faraó, que eu quero ver a força desse Deus Tote, ou a força desse Deus a qual eles creem. Aí Deus vai aplicar outra praga, quinta praga. Qual praga é essa? O que acontece? A praga seguinte é a pestilência no gado. Deu problema com as vacas, os boi. Por que até o boi Deus aplicou um juízo sobre os animais? Porque os egípcios adoravam a vaca. Os egípcios adoravam o touro. Eles tinham isso como divindades. Pensa num país que tinha todo tipo de deuses. Ele está aplicando uma praga nesses animais. Está dizendo assim, olha, não há Deus, Faraó, como o nosso Deus. E ele continua aplicando ali as pragas. A sexta praga, Deus mandou para o Egito uma escuridão terrível. 3 dias de densas trevas, que ninguém conseguia olhar nada, não conseguia ver nada, não conseguia definir quem era ou quem não era. Deus, ele está julgando esse país. Tem uma praga que é a praga das chuvas de pedras. Fortes saraivas que veio sobre aquele lugar. Por que Deus mandou isso? Porque eles tinham um Deus que chamava Deus Íris. Deuses dos egípcios que controlavam, como controlam hoje, o tempo. Se você abrir o teu telefone, eles já vão dizer qual é o clima de hoje, não é? Eles vão dizer como está amanhã. Isso é importante. Mas eles tinham deuses. É como se eu achasse que o meu telefone está dizendo ali que amanhã terá sol, e eu creio nisso piamente. Esquecer que Deus pode mandar chuva amanhã. Era que ele falava. Então, Deus estava abalando a confiança de Faraó. E ele continua mandando as pragas. E eu
Eu não vou citar todas as pragas que ele mandou, porque a intenção não é citar as pragas. A intenção é mostrar para você que o Egito estava acabado, destruído. O juízo de Deus estava sendo derramado sobre aquele lugar, através das 10 pragas. E a última praga foi para matar o faraó. Qual foi a última praga? Todo primogênito vai morrer. E o que Deus está dizendo? Faraó é um tipo de Deus. Faraó era um tipo de divindade. Faraó está preparando o seu filho primogênito para suceder ele, porque é Deus. E Deus manda a praga, o filho do faraó morre. Todo filho de homens morreram, menos aqueles que creram em Deus. Até o primogênito dos animais morreram. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que Deus não é que Faraó não é Deus. E ele está aplicando juízo. Agora pensa comigo. Um país que foi totalmente derrotado através das pragas. Se você estivesse lá, o Egito foi detonado. A moral de Faraó foi abalada porque ele se achava Deus. Ele achava que os deuses do Egito os protegiam. E eles estavam acabados, destroçados. Eles estavam moralmente perdidos. Aí então, Moisés pega esse povo, e a Bíblia diz quase cerca de 600 mil homens saem do Egito para a terra de Canaã. E qual foi a primeira classe de pessoas que saíram ali? Pessoas que queriam fugir da praga. Preste atenção. Se o Japão empobrecer, acabar emprego, acabar tudo, ficar ruim demais, o que você faz? O que você faz? Embora. Não vou ficar aqui não. Não tem mais jeito. Acabou tudo. Então, saiu muita gente. Sabe de uma coisa? Esse povo está saindo aqui. E ouça, abra sua Bíblia no capítulo 10, no capítulo 11 de Êxodo, verso 3, e diz assim, 11:3 do Êxodo. E o Senhor fez o que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse assim, diz o Senhor, acerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito morrerá. Então, o que vai acontecer? Moisés se tornou uma pessoa famosa. E Deus falou para Moisés, Moisés, o meu povo não vai sair do Egito com a mão vazia. Pede aí para os egípcios ouro, prata, dinheiro. E os egípcios deram quantidade de ouro para essa pessoa. Agora pensa um povo saindo de um povo derrotado, cheio da grana. Muita gente olhou e disse, sabe de uma coisa? Eu vou com esse povo aí. Rapaz, eu vou ficar aqui nessa pendura. Esse povo vai ter alguma coisa, saíram junto. Então a primeira classe que sai com ele é a classe das pessoas que queriam fugir das pragas. A classe das pessoas, elas não queriam ir para o céu. Elas não estão nem aí para ir para a terra de Canaã. Elas estão querendo sair do problema. Então agora nós começamos a entender o porquê que Deus abre o mar. E depois que o mar for aberto, eles passaram, os egípcios morreram afogados. Um pouquinho mais depois eles estavam reclamando de Deus. Moisés, faltou água, Moisés, está faltando isso. O Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. Por que eles faziam assim? Porque eles eram um povo misto. Não era só crente, não era só hebreu. Estavam juntos, indo para um lugar. Mas era povo que não saiu por causa da fé. Não saiu por causa da crença. Saiu por causa do problema. O segundo grupo que saiu do Egito eram pessoas, a segunda classe era pessoas levadas por a situação e curiosidade. A segunda classe de pessoas. Saiu um monte de gente que vai com as outras.
Elas saíram porque viram uma agitação, elas viram um poder, elas viram alguma coisa acontecer e falaram assim: vamos junto com esse Moisés aí. Pessoas que foram levadas por a situação e curiosidade. Elas não saíram para ir para o céu. Elas não saíram para ir para a terra prometida. Elas saíram junto com o povo. É aquele povo que diz assim, é o povo que vai com os outros. É o povo que se tiver gente, ele está no meio. E eles saíram. Só que tem um problema. Este povo curioso, este povo que sai, você quer ver? Sai ali fora onde tem muita gente e fica olhando para o alto. Eu duvido se as pessoas pelo menos não vão ver o que está passando. Se eles não verem nada, eles vão falar: o que está olhando? É a verdade ou não é? Esse povo era assim, a segunda classe era assim. Eles ficaram olhando e falaram: o que esse povo está indo? Vamos junto. Só que tem um problema com esse tipo de povo. Tem um problema com essa classe de gente. Qual que é o problema, pastor? Que quando a dificuldade chega, eles reclamam. Quando falta água, eles reclamam com o líder. Quando as coisas estão ruins, eles chegam e falam: ó, tirou a gente do Egito para a gente sofrer aqui. Por quê? Eles não saíram para ir para a terra. Eles saíram por causa da curiosidade. Tem muito crente assim, que se torna crente por curiosidade. Rapaz, eu fui naquele culto, foi muito bom, eu vou ser crente também. Ele não está indo para o céu, ele é curioso. Saiu muita gente curiosa. Então é por isso que quando vinha o problema, eles reclamavam. E eu sempre pensei que era culpa dos hebreus, mas não, era muita gente mista, irmão. Ouça, tem uma multidão de gente no meio do povo de Deus. E esse povo está caminhando para o céu, só que Deus vai purificar a nossa vida. Deus vai purificar a nossa vida, porque Ele não vai levar qualquer um para o céu. Ouça, não vai entrar traidor no céu. Não vai entrar mentiroso, não vai entrar curioso. Não vai ter gente que vai chegar no céu e falar: então, eu estava com curiosidade de ver o céu, estou aqui, o senhor deixa eu entrar? Ele vai falar: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque entrar no céu não é lugar de curioso. E ali, essa classe de pessoas, a segunda classe, estava cheia de pessoa curiosa. Rapaz, Deus deve estar no meio desse monte de povo aqui. Mais de 1.800.000 pessoas. Ah, nós vamos junto. Só que o problema dessas pessoas é que quando surge a dificuldade, elas fogem. Elas reclamam. Elas dizem: por que nós estamos aqui? Afinal a gente não vai para o céu. Afinal esse Deus não está conosco. Cadê a nossa proteção? Eles reclamam. Por quê? É um povo curioso, um povo que entra no meio e começa a andar. Mas quando o calor da prova chega, ele sai. Você está indo para o céu? Está indo para o céu? Mas que classe de pessoa você é? Você é da primeira classe? Que está com Deus só porque não quer ficar recebendo as pragas? Você é da segunda classe que está na igreja só porque é curioso? Não, esse povo deve ter alguma coisa certa aí. Eles falam muito de Deus com uma fé assim, não sei não, hein? Eu quero lhe dizer que se você é uma dessas duas classes, quando o calor da prova, quando o calor da adversidade, quando o calor da dificuldade chegar, você deixa Cristo. Muitas pessoas, quando saem de uma igreja, dizem assim: saí da igreja por causa do Itamar, do diácono, do presbítero, do pastor, por causa do louvor. Mas é mentira. Eles saíram da igreja por causa do pecado que eles cometeram. E para piorar a situação, talvez eram só seguidores de Cristo e não discípulos. Então entenda, saiu do Egito um misto de pessoas. 3 classes de pessoas. Primeira, vamos fugir da praga. Segunda, o que está acontecendo no meio desse povo aí? Estou curioso, vou entrar para ver o que dá. É tipo aquele camarada que diz assim, alguém diz: Sendai, tá bom de emprego. Vou lá ver o que está lá. Vou ver se está bom mesmo. Esse tipo de pessoa. Mas havia a terceira classe. E qual que é a terceira classe? A classe que era movida pela fé. É essa classe que vai entrar no céu.
Qual? A classe que é movido pela fé. Capítulo 12, verso 43, vai acontecer algo interessante. Deus fala para Moisés: Moisés, quero fazer um pacto, uma aliança com vocês. Qual? Todo homem tem que ser circuncidado. Circuncisão será uma aliança. O prepúcio será cortado. O órgão genital do homem passará por uma operação que os homens farão. Com as ferramentas que vocês têm. Sem anestesia. Sem ferramentas cortantes como nós temos hoje. E o prepúcio, não era cortado o órgão, mas um pedacinho do prepúcio. Depois você pergunta para alguém que é, você vai saber. E esses então terão uma aliança comigo. Por quê? Porque ninguém vai celebrar a Santa Ceia, ninguém vai celebrar a Páscoa incircunciso. O escravo que está com você, se quiser participar da Páscoa, circuncisão. Os livres que quiserem participar da Páscoa, circuncisão. O que eu quero dizer? Ninguém vai ter parte com Deus se não tiver aliança com Ele. Deus começa a fazer um pacto, uma aliança com um povo que saiu de lá movido pela fé. E nem todos eram. Por quê? Porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. Aliança em hebraico chama berit. Berit quer dizer aliança. Deus é um Deus de aliança. Ouça, eu não sei quantas pessoas estão seguindo a Deus, mas Deus sabe. Eu não sei quantas pessoas têm aliança com Deus, mas Deus sabe. Eu não sei quantas pessoas entrarão no céu, mas Deus sabe. Eu não sei quantas pessoas são fiéis, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe quantas pessoas estão caminhando com Ele movidos pela fé. Eu não sei, mas Deus sabe quantas pessoas estão aqui hoje e que são movidas pela fé. Deus sabe. E ouça, é essa classe que Deus levará para o céu. Qual? A que saiu do Egito, movido pela fé. Aquele que saiu do mundo, aquele que saiu do sistema mundano, aquele que saiu debaixo das mãos do diabo, aquele que creu em Jesus Cristo e aquele que diz: um dia eu entrarei na Canaã celestial. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Porque o céu é a nova Canaã, a celestial, preparada para o povo que segue a Ele, movido pela fé. Não é movido pelo dinheiro, não é movido pelo status, não é movido pela fama, não é movido pela agitação, não é movido pelo número, mas é movido pela fé. Você é movido pela fé? Então eu quero ouvir um brado de vitória. É por isso que Paulo, quando vai dizer na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 25, ele diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beberes em memória de mim. O que Paulo está dizendo? Lá na cruz, cálice. Jesus está dizendo: eu vou beber o cálice. O que ele está dizendo? Eu vou morrer na cruz. Este é o cálice. Através da morte de Jesus Cristo, não é da ressurreição, da morte, Ele fez uma aliança com você. Ele diz na cruz: olha, tudo está consumado. A Romanos, a Bíblia diz: não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus. Então ele está dizendo na cruz: Pai, eu entrego o meu espírito porque já está tudo consumado, já está tudo certo. Só que Deus sabe que ninguém vai adorar uma pessoa morta. E se alguém adorar uma pessoa morta, por exemplo, as pessoas que adoram Maomé, adora uma pessoa que já era e ela não pode fazer nada. Deus quer que nós adoremos um Deus vivo, então Ele vai à morte, ressuscita e vai ao trono. Porque nós temos que adorar alguém que é rei, que é soberano. E quem é rei tem trono. E quem tem trono
tem reinado, tem povo. Deus está vivo. Então na cruz ele consuma tudo e faz uma aliança. Qual é a aliança? Quem crer no meu sacrifício será salvo. Ouça, nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos por aquilo que fazemos, não somos salvos porque temos boas atitudes, não somos salvos porque somos bons pastores e pregadores ou cantores. Nós somos salvos simplesmente pela graça. Porque Jesus foi na cruz, morreu por nós e diz: olha, não é de graça porque eu paguei o preço. Mas se você crê naquilo que eu fiz, naquele preço que eu paguei, você tem a salvação. Porque a salvação não é por aquilo que você é, por aquilo que você pensa, por aquilo que você faz, mas é pela graça, e a graça é do Pai. Posso ouvir o amém? Está fraco? Posso ouvir o amém? Essa é a aliança que eu faço convosco. Se você crê no preço que eu paguei, eu vou perdoar o teu pecado. Eu vou perdoar as suas transgressões. Eu vou perdoar a sua vida e você vai ter um caminho de volta a Deus. Aleluia! É esse povo movido pela fé. É esse povo que estava morto. Efésios capítulo 2 e verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, preste atenção, potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sou salvo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. É esse povo que é movido pela fé. Estava mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Mas Deus, que é poderoso, nos deu vida, nos ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz assim: vocês andavam, vocês se inclinavam para o mal, inclinavam para as trevas, mas eu vos dei vida. Eu tirei vocês debaixo da mão de Satanás. Eu tirei vocês debaixo do sistema do mundo. Dei vida, ressuscitei vocês, mas não é porque vocês são bons, não é porque vocês são as pessoas bonitas, é pela graça, é porque pela graça você pode ser salvo, pela graça você pode ser liberto. Olha, e isso não é de vós, é dom de Deus. Deus olhou para nós e disse: eu vou dar um dom para esse povo, é o dom da graça. Ninguém paga para ser salvo, porque não tem dinheiro que pague a sua salvação. É aquilo que Jesus fez por nós. Essa é a eterna aliança. Você é povo movido pela fé? Você é? Então daqui a pouco você vai se distinguir do misto. Aleluia! É por isso que tem gente que se distingue. É por isso que tem gente que aparece. É por isso que tem gente que se torna diferente. Porque ele não está misto. Ele é de Deus. Porque tem gente que quando entra no meio da multidão, ninguém sabe que ele é crente. Crente secreto.
crente invisível, crente sem obra, crente morno, crente. Aleluia. Diga para o teu irmão, eu não sou misto. Eu sou o povo movido pela fé. E aquele que se move pela fé, todo mundo sabe que ele é filho de Deus. No trabalho ele se destaca porque ele é diferente. No meio dos amigos ele não fala besteira porque ele é povo movido pela fé. Diga aí, as pessoas me conhecem. Amém? Preste atenção que daqui a pouco, o que era misto, o que era misturado. Mas quando vai entrar na terra de Canaã, Deus fala assim, esses misturados vão morrer tudo no deserto. Porque aqui na Canaã só vai entrar aquele que tem aliança comigo. No céu não é lugar de misto, não é lugar de misturado. No céu é lugar de povo que anda pela fé. Que vive pela fé. Que vai ser curado pela fé. Que vai entrar no céu pela fé. Porque através da fé recebemos a graça de salvação. Amém? Posso ouvir um brado de vitória? Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquela pessoa que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O povo que Deus está separando para entrar na nova Canaã é povo que se move pela fé. Não é povo que se move pelas condições do bolso. Não é povo que se move pelas condições do país. Não é povo que se move pelas condições monetárias, seja elas boas ou ruins. Não, irmãos. É povo que tem fé no teu coração. É pessoa que, através da fé, põe o joelho no chão e vai orar. É pessoas que põem o joelho no chão, diante das adversidades que o mundo nos oferece. Ele vai orar e buscar o Criador, vai buscar o Senhor, vai buscar aquele que é Deus. E ele mesmo diz, olha, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode ter cabelo comprido. Você pode usar véu. Você pode usar a saia que limpa o piso da igreja tão comprido que é. Você pode não usar maquiagem. Você pode ter a cara de mais santo que for. Eu quero dizer a você, nada disso agrada a Deus. Você pode ser o maior cantor, que quando canta as pessoas dizem, oh, essa voz é boa. Você pode pregar e arrebatar multidões. Mas eu quero lhe dizer que tudo isso que você pode fazer não agrada a Deus. Olhem para mim. Quantos querem agradar a Deus? Para você agradar a Deus, você não precisa ser o cara. Você não precisa ser o top star do gospel. Você não precisa ter a maior igreja do mundo. Você não precisa ser o maior diácono. Você precisa somente ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, para você crer, primeiro você tem que ser movido pela fé. E depois você tem que crer. Olha só, que Deus é galardoador. O que é galardoador? Que é uma pessoa que dá presentes. Você tem que crer que Deus é um Deus bondoso. É por isso que ele diz, e a canção também diz, que Deus é bom. Você tem que crer nisso. É por isso que as pessoas creem nisso, o milagre acontece.
Acontece cura, libertações, coisas tremendas. Por quê? Você tem fé e a fé te leva a crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quero lhe dizer, povo de Deus, que anda movido pela fé, Deus tem prazer de abençoar você. Deus tem prazer de abrir portas para você. Deus tem prazer de fazer com que você vá bem. Posso ouvir um glória a Deus? Muitas vezes nós pensamos assim, ai meu Deus, eu preciso disso. Deus pode dar isso e muito mais, porque Ele pode dar muito mais daquilo que nós pedimos, porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele sabe a real necessidade da Jussara. Esse povo que é movido pela fé é um povo que tem berite. Berite, aliança. Deus não quer pessoas que não têm aliança com Ele. Quando alguém olha nas minhas mãos sem aliança, ou pela idade diz, não casou, ou pela idade diz, é viúvo. Certo ou errado? Mas se tem na minha mão, hoje não tem, mas se tem um berite, na minha mão esquerda dirão que eu sou? Na minha mão esquerda dirão que eu sou? Na minha direita dirão que eu sou? Por quê? Diga comigo. Porque tem na mão dele um berite. Uma aliança. Deus quer dirigir um povo que tenha berite, que tenha aliança com Ele. Porque a aliança em um dedo diz que você tem alguém. Quando as pessoas olham na minha mão, não me conhecendo, sem aliança, diz assim, esse homem bonito, charmoso, talvez ele não tenha ninguém. Por isso que muita gente fica de olho em mim. Muitas modelos, muitas mulheres bonitas falam, poxa, esse camarada aí não tem ninguém. Mas olha, diga para elas que eu tenho. Só falta o berite. Então eu vou no rock faz o berite, aliança. Então, quando Deus olha para você, eu não sei, mas Ele sabe, tem aliança. Mas, o melhor ainda, é que quando o diabo, que perdeu você, porque você saiu do mundo, você saiu do Egito, você saiu debaixo das mãos de Satanás, e quando ele olha para você, ele diz, eu não posso mais ter esse povo. Por quê? Porque esse povo tem um berite com Deus. Deus quebrou a aliança que você tinha com o mundo. Deus quebrou a aliança que você tinha com o diabo. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Você é dele. Olhem para mim. O mais importante não é Deus ver aliança na sua vida. O mais importante é o diabo ver aliança na sua vida. O mais importante é quando o diabo olha e diz, nossa, essa mulher, esse menino, esse jovem, essa mulher, esse homem, tem uma aliança com o eterno. Eu não posso fazer nada. É por isso que muitas vezes tem crente que tira aliança. Aí o demônio chega e fala assim, esse cara não tem aliança com ninguém. É por isso que o diabo quer fazer muita aliança com o povo de Deus. O diabo está vendo a aliança na sua mão? O Egito, você saiu do Egito? Ou você ainda está no sistema do mundo? Vou falar de 2 sistemas do mundo para me acabar a mensagem. Primeiro, o sistema do mundo. Não precisa casar, pode ficar junto. Segundo, sistema do mundo. Escolhe o sexo que você quer, rapaz. Você pode escolher ser homem, ser mulher, o que você quiser. Nós estamos fora desse mundo, nós somos de Deus. Outro sistema do mundo. Casamento não precisa mais, pode morar junto. Você já vai ser casado. Isso é do mundo. Nós saímos do Egito. Outro sistema do mundo. Não precisa ser tão assim, certinho. Pode beber uma cachaçinha de vez em quando. Em final de contas, um pouco de vinho faz bem para a sua enfermidade. Você nem enfermo é. Cachaça nele. Quer viver na alegria do vinho? Nós saímos do Egito. O diabo não é mais. Não se engane.
Se tem gente que ainda vive no Egito, se tem gente que ainda vive debaixo das mãos do diabo, ainda ele é do Egito, ainda ele é do diabo. Pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, ainda ele está lá, mas eu quero te dar uma boa nova. Se você tem aliança com Deus, se você é um daqueles que estão sendo movidos pela fé, caminhando com Deus pela fé, Deus é galardoador. Deus vai libertar o seu marido. Deus vai libertar o seu filho. Deus vai libertar a sua casa. Porque eu era esse filho que a minha mãe tinha berite com Deus, mas eu estava preso no Egito. Eu estava preso debaixo da mão de Faraó, do demônio. Eu estava escravizado. Mas Jesus foi lá e me libertou e me deu vida, me tirou das trevas. Hoje estou na luz. Por quê? Porque a minha mãe tinha berite com Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: eu tenho aliança com Deus. Aleluia. Efésios capítulo 1 e verso 13. Em quem também vós, depois que me ouviste a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse povo que está caminhando com Deus, querido, é um povo que é selado. Não é um povo que anda vazio. Não é um povo que é movido pela música pop ou música popular. Não é um povo que anda movido por música, mas é um povo que anda movido pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que quem tem que ter primazia dentro de você não é o mundo, mas é o Espírito de Deus, porque você foi selado. Você é uma carta destinada para a terra de Canaã, que é o céu. Mas esta carta só irá se tiver o selo, e o selo é Espírito Santo. E se você tem Espírito Santo, preserve-o na sua vida, porque sem ele tu não entra no céu. Amém? Glória a Deus. Este povo que é movido pela fé é o povo que se torna participante de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso de 1 a 5. Quando você vai ler lá, Jesus ele vai dizer assim: o meu pai é o lavrador. E ele diz: e eu sou a videira. E vocês são os ramos. E se o ramo não tiver na videira, ela seca e morre. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são ramos, sem mim nada podeis fazer. Esse povo que é conduzido pela fé, esse povo que saiu do Egito, amém? Que somos nós, que estamos seguindo a Jesus, não somos povo que estamos saindo das pragas, fugindo com medo ou pela curiosidade, mas nós estamos indo para o céu porque nós somos movidos pela fé em Cristo, movidos pela fé em Jesus. Nós somos movidos, nós estamos ligados na videira. Amém? Lucas capítulo 23 e verso 4. Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado, preso, por causa da sedição, ou eles estavam pedindo. Mas eles incitavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado Jesus. Então Jesus foi crucificado. E ali, crucificado, antes de crucificar, Pilatos olhou e disse assim para o povo de Israel: acostume entre nós, nesses dias, soltar alguém. Soltamos Jesus ou Barrabás? E eles diziam: Barrabás, seja solto, Barrabás, seja solto. E é esse, o que fazemos? Crucificam. Jesus vai à cruz, está dizendo em Lucas capítulo 24. E quando ele vai à cruz, é crucificado. E quando ele está pronto para entregar a sua vida, antes de entregar a sua vida ao Pai, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Este povo que está sendo movido pela fé, indo para o céu, é um povo que foi perdoado por Deus, mas também é um povo que tem que perdoar os seus ofensores, os seus agressores.
As pessoas que os fazem mal, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar uma pessoa, Deus não pode te perdoar. Porque Jesus ele deixou vinculado o seu perdão. Porque se Ele te perdoa, quem é você que não pode perdoar alguém? Se Ele te perdoou, que é um miserável pecador, era um miserável pecador podre, sujo, ruim, terrível. E Ele vai ali para perdoar você. Por que você não pode perdoar a sua mãe, seu irmão, seu pai, seu amigo, seu inimigo? Então Ele diz, se tu não perdoa, então também não posso te perdoar. Porque no céu não pode entrar pessoas que têm falta de perdão. Porque este povo que está sendo movido pela fé, está sendo movido por Deus, está sendo movido para um lugar onde encontraremos a glória de Deus. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se os levitas quiserem subir, que eu vou cantar um cântico. Quero os levitas subindo, por favor, todos, não se preocupe com nota. 1 João, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 1 ao 9 diz assim: o que era desde o princípio e o que eu temos visto e ouvido, e que temos visto com os nossos olhos, próprios olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. A quem temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós, com outros, que vós igualmente mantenhais, preste atenção, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa e a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Povo de Deus, povo que está sendo movido pela fé, se você fala que está com Deus, mas vive nas trevas, se você vai no Facebook, trevas. Se você vai na internet, trevas. Se você vai na tua casa, trevas. Se você está sozinho, trevas. Você é um mentiroso. Não há verdade em você. Porque Deus é luz. E Ele exige que todos aqueles que o seguem andem na luz. Mantenha comunhão com o Pai e com Jesus. Nós não estamos aqui, irmão, empurrando gente para o céu. Porque no céu não são empurrados. Para o céu serão levados aqueles que fizeram uma opção de fé. Que fizerem um berite com Deus. Vão estar com Ele na glória. E Ele continua dizendo assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse povo que está sendo guiado por Deus, povo que é movido pela fé, tem que ter comunhão com Deus. Ouça, mas tem que ter comunhão uns com os outros. Se a sua comunhão com algum da congregação está quebrado, você tem que consertar a sua comunhão. Não é porque alguém te pediu algo e não pôde te ajudar que você vai perder a comunhão com ele. Não é porque alguém fez alguma coisa que você não gostou que você vai perder a comunhão com ele. Eu vou repetir para você, povo que está sendo guiado por Deus. A Bíblia diz assim, não sou eu. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Se o ministério de louvor não tem comunhão um com os outros, o sangue de Jesus não pode te perdoar. Jesus não quer que nós tenhamos comunhão porque a gente viva bem, irmãos. A gente acha que ter comunhão é porque a gente precisa viver bem. Não! O versículo diz assim, preste atenção: mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então quer dizer que se você não tiver comunhão com alguém, o sangue de Jesus não pode purificar você de todo pecado. É por isso que quando uma comunhão é quebrada, as pessoas andam assim. Não olham uma para as outras. Não cumprimenta. É um estranho no ninho, porque perdeu a comunhão. E o sangue de Jesus não pode perdoar. Isso é sério. Ah, eu não tenho. E o que é comunhão? Comunhão é viver bem com as pessoas. Se você não vive bem com seu pai, se você não pede perdão, se você não conserta os seus relacionamentos, Jesus não pode perdoar. Você não será purificado de todos os pecados. É isso que Deus está falando, irmão. A gente quer manter comunhão para comer na casa dos outros, para comer churrasco na casa do pastor, para receber presente. Mas Jesus diz, não, é para que você seja perdoado de toda iniquidade. Mas ele vai mais. E ele vai dizer assim: e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, irmãos, não. Esse povo que está sendo levado para o céu, caminhando para o céu, movido pela fé, peca, erra, falha. E se falarmos que não pecamos, mentimos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas a esse povo que está sendo dirigido por Deus, ele diz assim: mas se confessar os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a injustiça. Por que tudo isso? Porque Deus está tirando um povo do Egito para levar para o céu, para levar para a eternidade, para morar com Ele. Quero ouvir a resposta dizendo: e esse povo sou eu. Quero ouvir a resposta dizendo: e esse povo sou eu. Quero ouvir a resposta dizendo: esse povo sou. Vamos orar. Faz a sua oração. Agradeça a Deus. Se você está mesclado, se você está só andando com Deus porque tem medo de morrer ou de alguma doença, se você está andando com Deus somente porque você acha que é bonito, pare. Tome uma decisão hoje e diga: eu quero andar com Deus, mas eu quero ser movido pela fé. Eu quero andar com Deus pela motivação certa. Eu quero andar aqui com Deus, viver uma vida condizente de uma pessoa que vai entrar no céu. Faz a sua oração. Pai, faz a sua oração. Faz a sua oração. Faz a sua decisão. Faz a sua decisão hoje de sair do Egito. Faz a sua decisão hoje de sair do mundo. Faz a sua decisão hoje de sair debaixo das mãos do diabo. Faz a sua decisão hoje, meu irmão, de vir para Jesus e de falar: Senhor, eu recebo a bênção do Senhor. Eu quero ser, meu Pai, receber os galardões do Senhor. Faz a sua oração a Deus. Faz a sua oração ao Senhor. Faz a sua entrega a Deus. Diga: a Deus, eu quero sair do Egito. Eu quero sair debaixo das trevas. Eu quero andar na sua luz. Eu quero ser seu. Eu quero ser salvo. Eu quero dizer para você que você não precisa ser salvo, esperar a sua salvação, esperar a salvação do seu marido,
Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua vida. Deus quer libertar você. Deus quer marcar você. Deus quer fazer de você um povo santo. Tome uma decisão hoje, irmão, de não viver nas trevas, de não viver no mundo, mas ser um crente verdadeiro, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo, em nome de Jesus. Amém.